presença do senhor, agradeço. Eu que agradeço pela oportunidade. O senhor ter vindo pessoalmente para a gente tirar as dúvidas do eleitor, isso que é o mais importante. Por parte da Justiça Eleitoral, está tudo pronto? Estamos confiantes, fizemos o nosso dever de casa, estamos acreditando que todos os preparativos foram bem organizados e agora é contar com a participação do eleitor, que ninguém fique em casa, que todos compareçam para votar. Tá bom, chega um pouquinho mais para cá, vou pegar as perguntas aqui, porque o povo faz as perguntas para nós responder. Vamos lá, tá tudo certo? Olha lá, já tem pergunta aqui. A pessoa pode ir com a camisa do candidato votar no domingo ou não? É permitida a manifestação da preferência do eleitor no dia da eleição, desde que ela seja individual e seja feita de forma silenciosa. O eleitor pode comparecer com a camisa do seu candidato, com bottom, com flâmula, com bandeira. Ele pode manifestar a sua preferência desde que ele faça isso individualmente. Não pode haver aglomeração de pessoas uniformizadas ou usando esses adereços que indicam a preferência. Não pode haver nenhuma manifestação de preferência que seja ruidosa, que seja verbal. Mas o candidato comparecer com a camiseta do seu candidato ou com qualquer símbolo da sua preferência na urna para poder votar, isso é direito dele, desde que faça isso de forma individual e que o faça em silêncio. Tem gente perguntando, camisa do Brasil pode utilizar ou não? Qualquer camisa que você considere que representa a sua preferência ou que você acha que tem a ver com o candidato é permitida. Se você encontrar lá uma pessoa com a camisa que você acha que tem a ver com o adversário, com o candidato que você não gosta, ele está exercendo o direito dele, desde que ele faça isso de forma individual e silenciosa. Aqui, ó, pergunta interessante. Vai ser obrigatório o uso de máscara no domingo, dia da eleição, ou não? Não, não existe essa obrigatoriedade. Olha lá, a outra aqui, ó. Estão se perguntando das urnas. Não pode levar o celular no ambiente da urna onde vai votar, mas pode deixar na mesa com o secretário, com o presidente da mesa, é isso? Você pode levar o seu celular na hora de ir votar, você pode mostrar o seu celular para o mesário. Se quiser usar o e-título como documento de identificação, você vai ter que levar o seu celular. De qualquer forma, mesmo que você não use o e-título, você pode levar o seu celular para o local de votação. Você não pode entrar com ele na cabine de votação. É só nesse momento que você vai ter que deixar o seu celular numa mesinha que nós temos preparada do lado da urna. A mesinha, ninguém põe a mão no seu celular. O mesário não vai mexer no seu celular, você não vai entregar o celular na mão de ninguém. Você vai ser convidado a deixar o seu celular em cima daquela mesa. Enquanto você vota, você está olhando e vê o seu celular ali para saber que ninguém está mexendo nele, mas você não pode entrar na cabine de votação portando o celular, filmadora, máquina fotográfica, qualquer instrumento que pudesse servir para fotografar ou filmar o seu voto. Isso é proibido e tentar fazer isso constitui crime eleitoral. Aqui é uma pessoa, provavelmente um pai, né, falou, eu vou votar, eu posso levar minha filha na cabine de votação ou ela não pode me acompanhar? A gente tenta usar o bom senso nessas situações. A pessoa tem uma criança de colo, uma criança pequena que não pode deixar com ninguém, não tem com quem deixar, você não pode atrapalhar o direito do voto dessa pessoa. Não podemos estender isso aí para aparecer qualquer situação. O sujeito está lá com um filho de 18 anos ou de 20 anos e quer levar a família para assistir o voto dele. Isso não é permitido. Então, as situações de levar alguém dentro da cabine para você são limitadas a essas situações de necessidade. Você tem um filho pequeno, uma criança de colo, uma criança que é portadora de deficiência, é uma situação especial, você não tem com quem deixar, não tem quem cuide, você pode levar essa pessoa junto contigo para você cuidar dela enquanto vota. É uma pessoa que tem dificuldade e não consegue votar sozinha porque tem uma dificuldade de locomoção, ou, vamos supor, está com os dois braços quebrados e não pode usar as mãos, ela pode escolher uma pessoa da sua confiança, desde que não seja um candidato ou um fiscal de partido, para acompanhá-la, inclusive, dentro da cabine de votação. Isso tudo vai ser fiscalizado pelos fiscais dos partidos que vão estar nas sessões para ver se realmente existe a necessidade. O presidente da sessão é a autoridade soberana para decidir se existe ou não essa necessidade. Qualquer tipo de incidente desse tipo é constado da ata, para depois, se for o caso, o juiz eleitoral intervir e ver se aconteceu algum abuso. A pessoa está perguntando da colinha. Até a Justiça Eleitoral orienta a levar a colinha até o primeiro voto é deputado federal, depois é deputado estadual, depois tem o voto para o Senado, depois para governo, depois presidente. Isso é bom porque vai facilitar para se a pessoa chegou no meio do voto, esqueceu, a colinha ajuda, né, doutor? Nós não só estamos orientando, nós estamos implorando para as pessoas levarem a colinha. É quase impossível votar sem a colinha, a não ser que você seja um gênio. Eu não vou votar sem a minha colinha. Não é possível decorar tanto número e decorá-los na ordem certa. Você tem que votar nessa ordem que o Salsicha acabou de mencionar. Não adianta você chegar lá e querer votar para presidente ou só para governador e presidente. Você tem que passar pelas 5 etapas da votação. Primeiro tem que digitar lá o número do seu candidato a deputado federal, depois o estadual, depois o senador, depois o governador
governador, por último, o voto para presidente. E são 16 números no total. Para votar para toda essa gente, você tem que saber de cor, é muito difícil. Então, por favor, levem a colinha. Tem pessoas perguntando aqui que tem idoso na família. Aí os idosos têm um pouco mais de dificuldade na hora de digitar. Então, vai ter como alguém acompanhar, por exemplo, um neto acompanhar o vô, a avó na urna ou não? Porque daí é bom saber, porque daí você orienta a pessoa de mais idade. Ó, vô, você vai ter que votar assim, 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 do jeito que o Sarcísio falou, e eu não vou poder ir lá junto com você na urna. Ou vai poder esse neto ou filho acompanhar? Essa permissão para que uma pessoa entre junto com o eleitor para ajudá-lo a votar dentro da cabine é para situações de necessidade real. Pessoas que têm dificuldade de locomoção ou alguma outra dificuldade física que impeça o exercício do voto. Não é porque a pessoa é idosa que ela tem o direito de levar um ajudante de votação ou que você tem o direito de ir lá e fazer o voto no lugar do seu parente idoso. Idade não é empecilho para votar, votar bem e votar com a própria cabeça, com a própria ideia. Então, vai ter que haver um controle assim, baseado no bom senso e na honestidade, para ver se não está havendo um abuso. As situações de necessidade têm que ser atendidas. Se acontecer alguma situação que o presidente da sessão eleitoral fique em dúvida, ou os fiscais impugnam, não concordam, e se cria uma polêmica, aí então o juiz eleitoral é chamado e vai até lá para resolver o problema. Tá, o povo está perguntando aqui sobre o e-título. O e-título, eu tenho o e-título, está no meu celular. Eu vou com ele lá, eu mostro o e-título, e a pessoa, mas daí se eu estou com o meu e-título, eu posso levar o celular para a urna. Não. Você vai até onde está o presidente, deixa o celular ali, comprova que é você, na urna, sem celular. Mas também as pessoas estão perguntando, eu acompanhei a eleição em Maringá já faz muitos anos. Já faz muito tempo que aqui em Maringá não pode levar o celular na urna eletrônica. Tem algumas pessoas que tentam burlar, enfiando no bolso, dentro da cárcere, para depois fotografar, mas isso já é proibido faz tempo, né, doutor? Desde 2009 a lei proíbe isso. Não foi o Superior Tribunal Eleitoral que proibiu. Tem uma lei federal aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente, que desde 2009 proíbe entrar na cabine com celular, filmador e câmera. Tá, o povo está falando assim sobre a abordagem do eleitor próximo do colégio. Eu sempre dou um exemplo como se fosse eu estou indo votar, agora eu mudei o título lá perto da minha casa. Algum canto chato chegar e me abordar. Ô, Sarcísio, vota em mim nisso. Não, no dia da eleição, os candidatos têm que ter a compreensão que ele tem que deixar o eleitor à vontade para votar, que faça isso antes, né, doutor? A propaganda termina hoje. Sábado e domingo não pode propaganda eleitoral. A propaganda feita no dia da eleição é crime eleitoral. E o candidato que fizer isso que o Salsicha acabou de mencionar, abordar o eleitor para pedir voto, ou o cabo eleitoral que fizer isso, está cometendo um crime eleitoral e o eleitor pode denunciar. E quem estiver assistindo, se perceber isso, pode denunciar também. Isso é crime, cabe prisão. A polícia vai estar na rua para atender essas ocorrências. Eu tenho uma pessoa da família que é deficiente visual. Vai ter todos os detalhes lá no local de votação. Mas a Justiça Eleitoral de Maringá, eu falo porque eu acompanho, eles são bem compreensivos. Já colocou as pessoas com deficiência, com problema de perna, problema de visual, problema de não ouvir, já em alguns locais onde já tem uma pessoa que sabe lidar com isso do próprio colégio eleitoral. Então, para o eleitor aí que, por exemplo, tem uma deficiência visual, vocês não vão ter nenhum problema, que vai ter alguém para orientar em todos os colégios. É isso, doutor? Em todos os colégios é para ter acessibilidade, nós nos esforçamos para que isso seja cumprido. Acessibilidade para qualquer tipo de deficiência. Nós tentamos reunir os eleitores que têm determinadas dificuldades em locais que são especialmente preparados para eles. Mas pode acontecer de ter alguém que, por alguma razão, não foi colocado lá, ou porque não se manifestou, ou porque se inscreveu recentemente, ou porque na eleição anterior não tinha a deficiência que tem agora. No caso específico da deficiência visual, a urna é preparada para isso, a urna fala para a pessoa, os mesários têm lá os fones de ouvido para fornecer, e se a pessoa precisar de alguém para ajudá-la entrando na cabine, essa é uma daquelas situações de necessidade em que a pessoa pode pedir para alguma pessoa da sua confiança ajudá-la a votar. Tá, tem algumas pessoas falando assim, eu vou entrar com o celular na urna. Se for querer entrar, vai arrumar dor de cabeça com a Justiça Eleitoral e com a polícia, né, doutor? Não é permitido, não. É que as pessoas falam, não, eu vou entrar, eu vou filmar. Não é bem assim também, né? Olha, cada um sabe da sua vida, né? A gente só pode aconselhar o que parece mais sensato. É proibido fazer isso. A instrução que os mesários têm é de não permitir o exercício do voto por quem se recusar a deixar o celular na mesinha que nós preparamos para isso. Então, o eleitor que insistir em fazer isso aí vai ser impedido de votar. E esse é o seu maior prejuízo, porque o dia de votar
é domingo agora, é o dia da eleição, é o dia de exercer o seu direito de participar da escolha dos destinos do seu estado e do seu país. Se você insistir nessa teimosia de querer entrar lá com o celular, vai acontecer duas coisas. Você não vai poder votar, vai ser mandado embora para sua casa para poder se acalmar, voltar de cabeça fria e sem o celular, se voltar até às 17 horas para votar. Quem, além de impedir, insistir em não entregar o celular, não deixar o celular lá na bandejinha que a gente preparou, quiser entrar na cabine com o celular, além de ser impedido de votar, vai ser convidado a sair da sessão eleitoral. E se recusar a atender essa ordem do presidente da sessão eleitoral, aí a polícia será chamada para interferir. Eu queria lembrar aos eleitores que não só tentar entrar no celular, na cabine de votação com o celular é proibido, como tumultuar os trabalhos eleitorais constitui um crime. E é para isso que a polícia vai ser chamada, porque quem tumultuar o trabalho eleitoral, o funcionamento da sessão eleitoral, aí será autuado em flagrante, a Polícia Federal vai estar de plantão no dia para atender todas essas ocorrências, porque isso é um crime federal, é da competência da Justiça Federal, e a polícia estará lá para interferir e impedir e proteger a paz e a tranquilidade do trabalho eleitoral. Pessoas perguntando sobre a confirmação do voto, se a urna vai soltar lá alguma coisinha que a pessoa votou. Eu acredito que não deu tempo, isso ficou para a próxima, para a discussão, a próxima eleição, né? Vocês estão falando de comprovante impresso do conteúdo do seu voto? Não existe isso em nenhuma urna em funcionamento no Brasil hoje. Só tem ali a hora que você assina, né? Você leva aquele comprovantezinho que você exerceu o direito de votar. Pessoal falando de justificar. Justificar no domingo é fácil. Qualquer local que tenha votação, você pode ir lá com o seu título, com o documento e fazer ali, informando que você não teve como votar no local onde seria o seu voto mesmo, é isso? Justifica em qualquer lugar que tenha urna eletrônica, você pode justificar o seu voto, desde que você não esteja no município onde você vota, né? Se você fizer a justificativa, você vota em Maringá e vai num outro colégio de Maringá para justificar o seu voto, a urna até aceita a sua justificativa, mas quando chega no computador central lá, ela vai ser recusada. Só se justifica se você estiver em outro município. Agora, só uma coisinha sobre o que você falou, Salsicha. Nem todo mundo assina na hora que vota. Quem tem biometria, e a biometria funciona, esse não vai assinar. Só assina o caderno quem não tem biometria, ou se a biometria não funcionar, a urna não reconhecer o seu dedo. Aí você assina. Mas levar o comprovantezinho de votação, todos vão levar. Estou perguntando sobre... Pessoal, já estão perguntando até nos presos. Se prender alguém, vai levar para onde? Para a delegacia? Teve um ano que foi no ginásio de esporte, que também a justiça decidiu, ou espera não prender ninguém? Nós podíamos guardar essa surpresa, né? O eleitor que está perguntando já está pensando onde é que ele vai passar, onde é que ele vai passar o dia de domingo. Ora, vão ser levados todos para a delegacia da Polícia Federal aqui em Maringá, porque os crimes do dia da eleição são crimes da competência da Polícia Federal. Vai ter polícia em todo o colégio eleitoral? Vai ter polícia em todo o colégio eleitoral. Com base no tamanho do colégio e da quantidade de pessoas que votam, a força policial é maior ou menor, vai haver equipes patrulhando nas ruas, equipes da Justiça Eleitoral, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal e também da Guarda Municipal, todo mundo colaborando no esforço. Uma outra coisa que, até agora vamos falar com os cabos eleitorais e com os candidatos. Tem muita gente que gosta de sujar, jogar um monte de santinho na porta do colégio eleitoral, principalmente nas noites, madrugada do sábado para o domingo. Isso é crime eleitoral e depois o candidato pode ter dor de cabeça com a justiça também, né, doutor? O cabo eleitoral que fizer isso aí está prestando um desserviço para o seu candidato, está prejudicando o seu candidato. O que nós fazemos é sempre na madrugada de domingo passar nos locais de votação para fazer as fotografias, as filmagens e a apreensão do material que a gente achar na rua. E daí no outro dia, com mais tempo, aí a gente vai atrás de abrir os processos e responsabilizar os candidatos que podem ser multados e eventualmente podem até ter sua candidatura prejudicada por esse abuso, porque é crime eleitoral fazer essa sujeira no dia da eleição. A propaganda eleitoral acaba hoje, então, para o eleitor saber, a partir de amanhã, o próprio candidato não pode nem colocar bandeira na rua, o povo pedindo voto, como é que é? Amanhã não pode nada. Amanhã é o chamado dia de reflexão, a propaganda eleitoral acaba hoje. Amanhã não pode nada, domingo não pode nada. Não pode pedir voto, fazer visita, fazer comício, fazer carreata, fazer reunião. Nada disso é permitido, nem no sábado, nem no domingo. A Justiça Eleitoral de Maringá vai fazer o acompanhamento do resultado dos votos por aqui também, para mostrar para a gente, principalmente da imprensa, passar para a população, quem foi o candidato mais votado. Vai ter isso aqui também em Maringá?
Vai ter. Isso aqui também é um esquema já tradicional, a gente tenta facilitar o acesso à informação, especialmente para a imprensa, que nos facilita a mostrar para o eleitor a transparência da eleição. Então vai haver um esforço para tentar, o quanto antes, encerrar os trabalhos. Esse ano vai ser diferente, porque como o horário eleitoral foi unificado no Brasil inteiro, né, então às 5 horas em Brasília encerra a votação no Brasil inteiro, até lá no Mato Grosso, no Acre. Tem gente que vai ter que começar a trabalhar às 5 da manhã para poder dar conta de terminar no horário de Brasília às 17 horas. Então, o TSE estima que até às 19 horas já teremos um resultado quase fechado no Brasil inteiro. Para encerrar, eu queria que o senhor falasse com o eleitor, com o povo agora, que está nos assistindo, nós temos uma grande audiência, e qual que é o recado de um dos juízes eleitorais de Maringá para a população, para a pessoa refletir amanhã, como é o dia de refletir, e também como o eleitor tem que se pôr no domingo, no dia de eleição, no momento que ele sai da casa dele, que ele vai para o colégio eleitoral para votar. Qual que é a orientação do senhor? A orientação é para que o eleitor pense bem, escolha os seus candidatos, tente não deixar de votar para nenhum dos cargos. É muito importante a composição do Legislativo. O Legislativo tem um papel importantíssimo no funcionamento da República. O Poder Executivo sozinho não faz nada. O presidente e o governador dependem demais dos deputados e senadores para poder fazer um bom trabalho. Então, tente escolher um bom candidato que combine com as suas ideias para todos os cargos e não deixe de votar. Não deixe de comparecer para votar. É muito importante você participar, se responsabilizar pelo destino do seu estado e do seu país, porque a responsabilidade é nossa, ninguém vai fazer isso por nós, né? Eu, você que está me assistindo, nós é que temos que escolher. Então, que todos participem, que votem, que levem a sua colinha preenchida para não se atrapalhar na hora, que não esqueça de levar o seu e-título ou o seu título de papel e o seu documento com foto, se não tiver o e-título, que não deixe para a última hora. Temos aí o transporte coletivo facilitado, né, para melhorar a vida de todo mundo, mas tentem comparecer cedo, não deixem para a última hora. E vamos fazer isso em paz, por mais que você esteja apaixonado por uma das candidaturas, por mais que você esteja revoltado com a outra das candidaturas, isso se decide na urna, é no voto que se decidem essas coisas, não é no bate-boca, não é na gritaria na fila do lado de fora do colégio, nada disso vai resolver o problema de ninguém ou influenciar no resultado da eleição, é só o seu voto que faz a diferença. Então, vote em paz, volte para casa em paz e vamos torcer para que aconteça o que for melhor para o nosso estado e para o nosso país. E todo mundo tem o voto. Por exemplo, o doutor tem o voto dele, eu tenho o voto. O rico milionário aqui de Maringá tem um voto, mas o pobre tem um voto. Então, todos nós somos iguais na eleição. Então, acho que é o momento da gente saber ir para votar. E outra coisa, vote nos candidatos, para que a gente depois, elegendo o candidato que você votou ou não elegendo, você tenha o direito de cobrar, porque a gente está aqui no dia a dia. Nós precisamos de coisa para Maringá, para a nossa região. Então, depois a gente tem como cobrar. Então, exerça o seu direito do voto. É isso, doutor? É isso. Muito obrigado. Agradeço o senhor de ter vindo, agradeço os outros juízes eleitorais, os promotores, também os funcionários do Fórum Eleitoral, que tem muito trabalho nesse momento. E também dar um alô para todo mundo que vai trabalhar, porque tem muita gente convocada para trabalhar no domingo. Chegue no horário certinho, exerça o seu direito, faça certinho e depois, com certeza, vamos ver o resultado. Provavelmente lá para umas 6 horas já começamos a ter os resultados para saber quem ganhou, quem não ganhou, se vai ter segundo turno ou não. Agradeço o senhor, doutor, muito obrigado. E o que precisar da gente da RIC, estamos sempre às ordens para a gente ajudar a Justiça Eleitoral. Igualmente lá. Tá bom, muito obrigado. Agradeço ao doutor Alberto que veio pessoalmente aqui no nosso balanço geral para tirar todas as dúvidas. Tentamos tirar quase todas as dúvidas. Então agora está na mão do eleitor. A partir de hoje é o último dia da campanha eleitoral para os candidatos. A partir de amanhã, nem o voto eles podem pedir para você. Então pense nisso e vote com consciência, tá bom? Vamos